Queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida da Juliana Ferron. Ela esteve conosco aqui no congresso do ano passado de jovens, na nossa conferência do Relieve, do RLV, né? Nossa conferência do ano passado. Foi incrível. Nós nos conhecemos, foi muito maravilhoso, aprendemos muito com a Ju, né? E ela tem sido uma voz para as nações, assim. Eu falo para as nações, viu, Ju? Uma voz, assim, que o Senhor tem levantado para restaurar vidas. Amém? Quem já foi impactado pela palavra dela aqui, gente? E eu tenho certeza que vocês vão ser também hoje, porque o que ela tem para entregar aqui é algo do coração de Deus. Amém? Vamos orar pela Ju? Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida da Juliana, Pai. Que o Senhor venha continuar usando-a de maneira sobrenatural, que ela venha ser instrumento nas tuas mãos para levar o teu reino aonde ela for, Pai. Que o Senhor venha colocar diante dela portas abertas e feche todas as portas que queiram impedir a tua mão, Pai, de agir na vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor venha conceder a ela os desejos pessoais, ministeriais, todos os lugares que ela deseja alcançar ainda, Pai, para a tua glória, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre na vida da Ju, e nós estamos muito felizes por essa noite, por ela estar aqui conosco. Amém? Gente, volto mais tarde para finalizar com vocês. Beijo, amiga. Bem-vinda. Obrigada. Glória a Deus. Hã? Sua casa. Estou feliz de estar aqui. De verdade, querido. Já assisti os cultos pela internet, né? Agora sentar aí, ó. É muito bom a comunhão, né? Estar aqui é muito bom. Fico feliz de estar congregando aqui com vocês. De verdade. Muito bom. A gente chorou. Aquela conferência global mudou a minha vida. Por isso que eu estou aqui. Foi naquela semana que eu fiquei lá, as palavras que eu fui recebendo. E aí, no sábado, Deus falou, venha para cá. Eu falei, tá, mas é um tempo só, né? As condições, né, que a gente vai colocando para Deus. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi, não interessa, né? Tá bom, só vai. Amém. E a gente só obedece. Glória a Deus por isso. Queria trocar uma ideia com vocês essa noite, queridos, de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com você. Vamos orar rapidamente? A gente é crente, né? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado pela Tua presença, porque é a Tua presença que transforma esse lugar, Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor e cuidado com as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fique à vontade essa noite, Espírito Santo de Deus, e glorifique mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Deixa eu começar contando um testemunho para você de 30 segundos, para entrar aqui na palavra, que tem a ver com a palavra já. Ontem eu estive ministrando num evento que está tendo aqui em Brasília, fantástico, um evento de líderes de ministério infantil. E eu fui a última a ministrar ontem, eu subi para ministrar às 10 horas da noite. E, a princípio, eu tinha um tempo para ministrar, em torno de 40, 50 minutos. E, antes de subir, a organizadora do evento falou, olha, você tem 20, 25 minutos no máximo. Eu tenho que entregar aqui 10h15, 10h20. Aí eu falei, tá bom. Eu estava com uns 200 slides, já falei, então esquece que eu programei, eu vou só falar o que eu lembrar aqui. E aí deu 10h15, 10h20, estourou o tempo que ela me deu, estava muito bom, o pessoal estava animado. Aí eu falei, queridos, acabou o tempo. Quando o negócio estava decolando, acabou, sabe? Aí o pessoal, não sei o que, continua. Eu falei, não. Eu tive, a Carlinha me deu 20 minutos. Não, a gente fica aqui até meia-noite. A gente fica aqui até 2 horas. E o povo todo enlouquecido. Não, porque sexualidade é um assunto bom, né? É um assunto bom para tratar, ainda mais com liderança infantil. Tem tanta coisa para conversar, eu entendo. Aí eu falei para eles, queridos, se a gente não obedece no básico,
Se a gente não obedece no básico, nós queremos ser abençoados na desobediência. Eu não funciono na desobediência. Eu falei para eles, eu também queria ficar aqui, muito. Mas a partir do momento que eu entro em desobediência, acabou a bênção. Então não é se está bom, se está legal, se está gostoso, existe uma ordem. E aí eu contei para eles que há 9 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu estava num seminário de sexualidade, de teologia, que foi um lugar onde o Senhor me enviou através de um sonho, e eu obedeci o sonho e fui para Curitiba, saí do Rio Grande do Sul, fui morar em Curitiba, pedi demissão e fui para lá através de um sonho que Deus me deu, muito específico, eu fui por obediência. Quando eu cheguei lá, a líder a esposa do pastor, da esposa do pastor, do líder do seminário, ela me disse assim, Juliana, que tipo de cara que você curte? Que tipo de cara que você cuida? Que você olha, que você observa? Eu falei, nenhum, não gosto de homem. Ela falou, tá, mas assim, qual que é o perfil que você gosta? Eu falei, não gosto. Eu não gosto de homem, eu não observo homem. Porque eu acabei de sair da homossexualidade, eu vivi 12 anos na homossexualidade, então o homem não me atrai. Eu disse para ela. Aí ela falou assim, tudo bem, então eu quero que você comece a observar. Eu falei, mas eu não gosto. Ela, mas não interessa, eu estou falando para você observar os homens. Eu falei, tá bom. Amém, vou fazer. E daquele momento em diante, naquele dia, eu já comecei a viver debaixo de obediência. Eu fui para a fila do buffet e já fitei um lá. Só que o problema, queridos, é que a imagem de homem para mim, a imagem do masculino para mim sempre foi depreciada, sempre foi deturpada. Desde a minha infância, onde eu tive rejeição por parte do meu pai. Aí, aos 11 anos, eu tive abuso sexual por parte do meu tio. Então, a figura masculina, ela sempre foi uma figura distorcida para mim. Então, eu comecei realmente a observar os homens, mas para colocar mais defeito ainda. Então, piorou a situação. Aquilo que eu já não gostava se potencializou. Mas eu continuei fazendo o que ela me mandou fazer. Eu continuei observando os homens por 5 anos. Vendo mais problemas do que eu sempre vi. Me tornando mais crítica com relação aos homens do que eu sempre fui. Só que, queridos, há 2 anos atrás eu parei de ver problema e comecei a ver beleza. E eu comecei a ter desejos de me relacionar, de estar mais junto, de conhecer mais, de estar perto. E eu comecei a ter desejo de casar. Por conta de uma obediência. Eu já casei? Não. Mas eu estou vivendo debaixo de obediência. E assim, viver debaixo de obediência, que é o que eu quero trocar uma ideia com vocês essa noite, ela não nos garante que a gente vai ter uma estrada limpa, tranquila e sem luta, não. Sabe, quando você está em obediência, você acha que Deus vai tirar todos os revés, todas as perturbações? Não vai. Mas viver debaixo de obediência te garante chegar no destino final. Porque o Senhor Jesus, a obediência dele levou ele ao cumprimento do propósito. E foi obediente até a morte de cruz. A morte de cruz era o propósito. A obediência te faz encontrar, alcançar o propósito. A palavra de Deus diz assim em Romanos 5. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a morte sobre todos os homens, porque todos pecaram. Aí Romanos 5,19 vai dizer, logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas por meio da obediência de um único homem, todos foram feitos justos. Justos diante de Deus. Quero falar essa noite, querido, sobre a escolha da obediência, sobre as escolhas que nós temos. E sim sobre sexualidade. Porque, queridos, todo pecado sexual
é uma escolha. Todo pecado sexual que nós vivemos é uma escolha. Como assim, Juliana? Você está dizendo que viver na pornografia, viver na homossexualidade, viver na masturbação, seja lá o que for, é uma escolha? Sim. Mas não uma escolha de ter o desejo. Uma escolha de desobedecer a Deus. Porque todo pecado, queridos, seja ele sexual ou não, é uma repetição do pecado original, que é desobedecer a Deus para ter satisfação. Eu acredito que desobedecer a Deus me fará mais feliz do que obedecer a Deus. Esse foi o pecado original. A crença de Adão e Eva, aonde eles ouviram a palavra de Deus, não coma, ou seja, obedeça. Eles ouviram a palavra do diabo, desobedeça, porque na desobediência há satisfação. Eles ouviram as duas orientações e eles escolheram a desobediência, porque acreditaram que desobedecer a Deus trará mais felicidade do que obedecer. Eles escolheram viver debaixo de desobediência. Todo pecado sexual é uma escolha, enquanto nós continuarmos acreditando que desobedecer a Deus nos trará mais satisfação do que obedecer. Isso quer dizer que eu não acredito que a santidade, eu não acredito que a pureza sexual me fará mais feliz. Eu acredito que a pornografia, por exemplo, me fará mais feliz do que a santidade. Eu acredito que a imoralidade me trará mais satisfação do que a pureza sexual. Nós acreditamos nisso, queridos. Mas, Juliana, eu realmente não gosto da pornografia, eu não gosto de estar vivendo dentro de um relacionamento bissexual, eu não gosto. Mas nós vamos continuar escolhendo o pecado sexual, queridos, enquanto nós continuarmos acreditando que seremos felizes na desobediência. É uma escolha. Eu não estou dizendo, eu volto a falar, queridos, eu não estou dizendo que existe uma escolha em ter desejos homossexuais, ok? Isso não é uma escolha, está lá dentro. Mas esse é outro assunto. Agora, o que está lá dentro, você escolhe obedecer a ele ou não. Ok? Como ele chegou lá é outra história. Ele está lá, mas o que você vai fazer com ele? Você vai obedecer ao seu desejo ou você vai ter autocontrole e você vai desmistificar aquele desejo? Ou quem sabe você vai desconstruir aquele desejo, porque você não nasceu com ele. Ele foi construído. Assim como o desejo hétero também foi construído. Apesar de que nós nascemos com potencial para a heterossexualidade, de forma espiritual, anatômica, fisiológica, moral. Nós nascemos com um potencial para a heterossexualidade, mas ela também precisa ser desenvolvida. Qualquer pecado, não importa o tipo, queridos, seja no nosso comportamento, seja no nosso coração, é o resultado de algo que nós estamos acreditando. É o resultado de uma crença. E quando eu creio errado, eu vou me comportar errado aqui do lado de fora. Quando eu creio que a satisfação, que a alegria, que o propósito estão em desobedecer a Deus, eu vou continuar pecando. E vou continuar sem viver os propósitos de Deus. Todo pecado, queridos, ele nasce da crença de que a desobediência nos trará felicidade, alegria, prazer, contentamento, realizações. Adão e Eva, eles escutaram Deus e eles pesaram em quem acreditar. Foi uma decisão consciente. Eles não estavam iludidos acerca das consequências. Foi uma decisão. E nós vamos continuar vivendo dentro da imoralidade enquanto acreditarmos que viver a pureza sexual é ser infeliz. Mas, Juliana, então como é que eu vou viver a satisfação se a única forma que eu tenho prazer é na pornografia?
Uma crença errada de que se você deixar de ver pornografia, você será infeliz ou menos feliz. É uma liberdade, é uma suposta liberdade proposta. Uma liberdade onde não há propósito. Uma liberdade na desobediência é uma liberdade com alienação e não com propósito, que resulta em escravidão e não em propósito. Tudo bem aí, queridos? Só queria fazer essa introdução aqui. Eu levo muito a sério essa questão da obediência, queridos. Nós não conseguimos obedecer nas pequenas coisas. Deus não nos dará mais enquanto não obedecermos naquilo que já alcançamos. O que você já alcançou em Deus? O que Ele já te revelou? Obedeça ao que Ele já te entregou. Obedeça ao que você já alcançou nele, para que te seja entregue mais, revelado mais. Porque Deus não vai reter nada, queridos. Mas enquanto você não obedece o mínimo que Ele já te entregou, você não vai passar de fase. Porque Deus não opera na desobediência. Não há propósito na desobediência. O nosso prazer, queridos, o nosso comportamento, melhor dizendo, ele denuncia a nossa desobediência. O nosso comportamento denuncia. E o nosso comportamento no prazer sexual imoral, ele denuncia o que está no nosso coração. Ele denuncia naquilo ou em quem o nosso coração confia para que eu obedeça. Sabe, os prazeres, queridos, ou os comportamentos, eles são como mensageiros. Eles vêm para denunciar o que está oculto no seu coração. A quem você obedece e por que você obedece. Ele vem revelando em quem você está acreditando através do seu comportamento externo. O prazer, queridos, se a gente pensar que tipo de prazer a gente está vivendo hoje, se é um prazer na imoralidade, ou se é um prazer dentro de uma aliança, dentro da santidade, se a gente analisar que tipo de prazer sexual a gente está vivendo hoje, ele vai denunciar em quem você confia no seu coração. Ele é um mensageiro, que ele está batendo na porta para você ver, ele está gritando, olha em quem você confia. Em quem? Quem controla você? O que está ali dentro? Qual é o ídolo que está dentro do seu coração? Que você está confiando? Quem está no centro dele? Então não é para quem eu estou me entregando, mas é por que eu estou me entregando, em quem eu estou acreditando, na informação de quem eu estou acreditando. Quem está me trazendo uma informação dizendo que há sim satisfação dentro da imoralidade? Então não adianta você só discernir com quem você se relaciona, mas é o porquê você está se entregando. Porque você está acreditando em quem? Mas Juliana, se eu resistir à pornografia, como eu terei satisfação sexual? Eu escuto isso todo dia no direct, queridos. Se eu não me masturbar, eu sou solteiro, eu sou solteira, que tipo de satisfação sexual eu vou ter? Ou seja, eu acredito que a pureza me fará infeliz. É um problema de crença, não é um problema de comportamento. É um problema de crença em quem o seu coração confia. Não é um problema de comportamento. Porque enquanto você continuar acreditando ali no seu coração, nessa mensagem, o seu comportamento continuará errado. Mesmo nós já sendo sabedores das resoluções de pornografia, masturbação, prostituição, outras imoralidades, a gente sabe das consequências. Mas não adianta. Por quê? Porque o nosso coração continua tendo um Senhor. E continua entregando mentiras, dizendo que a imoralidade é o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele é um Deus funcional, Ele funciona hoje. Ele vai te salvar hoje, vai te
trazer alívio hoje, vai te trazer conforto hoje. E parece que as promessas de Deus para a nossa vida relacional, sexual, são tão distantes. Então eu não quero acreditar que eu vou alcançar. Eu quero acreditar que hoje, esse encontro que eu marquei vai me trazer redenção da minha solidão, do meu tédio, do meu problema. Ídolos no nosso coração que os nossos prazeres denunciam, que são práticas da onde nós depositamos confiança e esperança de plenitude. Queridos, nós não vamos derrotar Satanás e as imoralidades nas nossas vidas argumentando contra Satanás, mas nós derrotamos Satanás acreditando na verdade. E não no engano. E a verdade é que a obediência nos fará feliz. O diabo quer que nós busquemos as coisas certas, queridos, mas de uma forma errada. E passemos a viver justificando. Quem vive de justificativa não vive de bênção, queridos. Você pode ter certeza. Não, mas veja bem, eu só fiz porque... Não, Juliano, mas olha só, eu sou solteiro, eu preciso extravasar. Justificativas para pecar. Mas olha só, eu e minha namorada, a gente não deu conta. Justificativas para pecar. Enquanto a gente ficar escorado em mentiras, em justificativas, nós não vamos viver as heranças de Deus, queridos. Para as nossas vidas. Você está muito quieto. Tá muito ruim? Não, eu mudo aqui, eu falo de tabernáculo, não tem problema não. Tem uma ministração boa de tabernáculo. Viver em desobediência, queridos, é ser escravo todos os dias. Infelizmente, tem pessoas aqui que são acostumadas a serem escravos todos os dias. A viverem debaixo de enganos, acreditando, alinhados com Satanás. Porque acreditar em enganos é estar alinhado com o que ele está falando. É estar alinhado com ele. O bispo falou isso domingo na ministração dele. Que Satanás ele coloca enganos na sua mente, a partir disso ele te controla. É um ponto de apoio para ele governar o seu comportamento e a sua vida. Mas a palavra de Deus diz, queridos, em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então permaneçam firmes e não se permitam, é uma escolha, não se permitam se submeter novamente ao jugo da escravidão. Porque nós escolhemos estar debaixo de escravidão, queridos, acreditando em mentiras. Em algum momento das nossas vidas, essas fortalezas, esses enganos, de que a desobediência nos fará felizes, ela entrou nas nossas vidas. E quem sabe hoje, ela sustenta a nossa caminhada. Quem sabe a gente escolhe e decide a partir desses enganos que estão na base das nossas vidas. E quando a gente alinha o nosso coração com esse engano, a gente se alinha com as trevas, queridos. E nós não vamos viver propósitos dessa forma. Você precisa se desconectar das mentiras para se conectar com a verdade de Cristo. Se desconectar que está na desobediência a satisfação. Entende? Precisa abrir mão de crer nisso. Você não consegue acreditar em Deus e no diabo ao mesmo tempo. Mas, Juliana, eu não consigo viver em santidade, eu não consigo abandonar a pornografia. Ok, mas você consegue se render a Cristo? Eu não consigo largar da minha namorada, eu não consigo largar do meu relacionamento homoafetivo. Ok, mas você consegue se render a Jesus? Eu não consigo parar de ver pornografia ou de me masturbar. Ok, mas você consegue se render a Jesus? Porque a quem você se render, você vai obedecer. Se você se rende à pornografia, toda noite ela vai mandar você acessar ela e você obedece. Quando você começa a render o seu coração ao Senhor Jesus, Ele vai dizer, não vai, ali tem morte. E você começa a viver um nível de obediência ao Senhor Jesus. A quem você tem rendido seu coração? Ok, você não consegue largar das imoralidades, entendi.
mas consegue se render mesmo na imoralidade? Então faça, parece heresia, né? O Senhor Jesus não descarta você porque você está inundado em imoralidade. A graça dele é maior do que o seu pecado. O seu pecado não invalida a graça dele sobre a sua vida. A sua rendição a Cristo, ela vai definir o seu sucesso na área em que você obedecer. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. A quem você tem rendido seu coração? Por que eu preciso me render ao Senhor Jesus Cristo? Porque só obedecer, só obediência se torna pesado, queridos. A obediência sem a intimidade, sem o relacionamento com o Senhor Jesus, é pesado. E aí chega uma hora que você fala, por que eu estou obedecendo? Eu não vejo propósito. Não vejo porquê. E muitas vezes a gente é levado a obedecer por medo, a gente é levado a obedecer por promessas, a gente é levado a obedecer por uma série de questões, menos por amor a Jesus. Porque quem sabe a gente está no piloto automático, obedecendo, sem entender. Está tudo certo. Obedecer sem entender é fé. É a moeda do reino de Deus, fé. Agora, não é muito melhor entender por que você obedece? E quando você entra nesse nível, queridos, é o coração do pai que você está discernindo, como filho. E não só como servo que obedece, mas como filho que entende o coração do pai, não quer magoar o pai, não quer constranger, não quer pecar contra o pai. Porque quando nós desobedecemos, queridos, nós não desobedecemos mais as regras e a lei, mas nós desobedecemos uma pessoa que se chama Cristo Jesus. É contra uma pessoa que nós pecamos, não é contra as normas. Porque a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. O fim não como final, mas como finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Então, quando pecamos, não pecamos mais contra a lei, pecamos contra Ele, contra uma pessoa, Cristo Jesus. Obedecer não é simplesmente seguir regras, queridos, mas é entrar dentro de um relacionamento, entender por que você faz. E se você não entender, fazer da mesma forma. Eu vou dizer, queridos, tem coisas que a gente não vai entender nunca nessa vida. Eu não sei se... Só eu que vivo com dúvida? Você tem perguntas sem respostas? Você consegue obedecer mesmo sem que elas sejam respondidas? Ou não? Parou no momento que deixou de entender. Parou no momento que Deus não se dobrou a você e não te explicou por que Ele te mandou fazer determinada coisa. Não, eu não alcanço isso, eu não entendo, Senhor. Queridos, eu também não entendi por que eu vim para Brasília, eu não entendi até hoje. Eu estou um mês aqui, eu continuo não entendendo. Eu estava na minha cidade construindo um puxadinho, deixei lá pela metade, está lá minha irmã e a minha mãe terminando. Fazendo um escritório. Queria ficar lá. Cansei de mudar de um lado para o outro. Mas eu entendi que caminhar com Deus é morar em cima do sapato e debaixo do céu. Se Ele mandou, você faz. Então, nem sempre é estar confortável obedecendo. Nem sempre é ficar feliz obedecendo. Nem sempre é desfrutar de um momento confortável obedecendo. Não, queridos. A obediência não requer conforto. Nem é bíblico, vai e seja feliz. É bíblico, vai e eu estarei contigo, mesmo no desconforto. Né? A gente tem vivido buscando a felicidade, mas não é bíblico. Preservar um relacionamento com o Senhor Jesus. E aí, é interessante, né? Porque dá para fazer uma analogia de obediência com uma coisa tão simples que o próprio Senhor Jesus falou. Em Mateus 19, trouxeram-lhe algumas crianças para que ele impusesse as mãos. Os discípulos, contudo, repreenderam,
Mas Jesus ordenou: deixe vir a mim as crianças, não impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus fala que para desfrutar, para entrar e desfrutar do reino, a nossa mentalidade precisa ser igual de uma criança. Como assim? Qual que é uma característica, a mentalidade de uma criança? A mentalidade de uma criança é receber uma ordem, ela confia naquele que está dando a ordem, ela baixa a cabeça e faz. Com 4, 5 anos, ela já começa a achar que ela sabe o que ela quer e começa a questionar. Não, por que tomar banho essa hora? Por que eu não quero mais escovar os dentes? Não quero mais comer beterraba? 5 anos ela já começa a ser desobediente, a ver as coisas da forma dela, a discordar da ordem que ela está recebendo. Mas criança pequena vai tomar banho, ela vai até choramingando, mas ela vai e faz. Ela vai, no meio do caminho ela reclama, mas ela faz. Ela não entende por que ela tem que dormir às 8 horas, mas ela faz. A gente começa a se tornar questionador quando a gente começa a crescer. Não quero fazer mais isso. Por quê? Porque a gente começa a discordar do pai. A gente começa a discordar e não confiar que ele tem bons planos a meu respeito. Então eu começo a achar que a minha forma de fazer as coisas é muito melhor do comando que está vindo. E aí eu começo a andar em rebeldia. Porque obediência é concordar com Deus. É concordar que Ele está me dando uma ordem e os planos dele são muito melhores do que os meus. E mesmo que eu não entenda, eu devo cumprir. A criança, ela concorda com quem está dando algo para ela, dando uma orientação para ela. Obediência é concordar. Tudo bem, queridos? Nós só vamos receber as coisas de Deus, queridos, quando nós pararmos de questionar Ele. Quando pararmos de duvidar dEle. Uma criança não duvida que o seu pai tem o melhor para ela. E o Senhor Jesus quer nos alinhar nesse coração. Que mesmo às vezes não tendo respostas ou não entendendo, faz. Porque a criança entende que é dependente do pai para tudo. Ela não tem, o relacionamento dela com os pais é pela fé. Uma criança não tem obras para dar para os seus pais, ela não tem intelecto, ela não tem produtividade. O que ela tem para dar para os pais? A obediência. E a obediência dela faz ela alcançar heranças, faz ela desfrutar do cuidado, do amor dos pais. A obediência dela. E assim somos nós não temos como comprar o reino de Deus. Com as nossas obras, o nosso intelecto, o nosso ministério, a nossa performance. Mas nós temos como obedecer a Deus e ter a mentalidade de uma criança. Uma criança, quando recebe a graça de Deus, um presente, como nós recebemos a graça. Uma criança, ela não fica pensando, será que eu sou digna de receber um presente tão bom? Ela pega aquele presente e abraça e sai correndo. E ela mostra para todo mundo, ela se alegra. E quando nós crescemos, nós recebemos um presente tão grande que é a graça de Deus, primeira coisa, nós duvidamos ser merecedores. Nós questionamos Deus. Quem sou eu para merecer? Uma criança não pensa quem é ela. Ela corre no meio das outras crianças e exibiu o que ela ganhou. Fazer inveja, as outras crianças saem chorando, que querem o mesmo brinquedo. Não é? Nós recebemos a graça de Deus e nós questionamos, nós nos vemos indignos de um presente tão bom. Nos envergonhamos de sermos tão miseráveis e não somos dignos de receber um presente tão bom. Inclusive rejeitamos. Ao invés de desfrutar como criança, de desfrutar, de aproveitar, de saber que sim, somos merecedores. E não se sentir culpada por ganhar um presente tão bom. A criança não se sente culpada de ganhar um presente. Ela se sente sim merecedora. Ela se sente sim digna. E ela desfruta porque ela sabe que ela é filha.
Desobedecer, queridos, é a mesma coisa que dizer para Deus: olha só a minha situação, só o Senhor não sabe de coisas que eu estou precisando. Então, já que o Senhor não vem, vou fazer as coisas do meu jeito. Né, Adão e Eva? Vou fazer do meu jeito que vai dar certo. E dentro da desobediência, vou ser extremamente feliz. Só que não. E nós sabemos da resolução, e mesmo assim vamos. Então, para ser feliz, eu entendo que tenho que fazer as coisas do meu jeito. E o meu jeito é a desobediência. E aqui eu denuncio o ídolo que está no meu coração. Quem? Chuta, quem que é o ídolo que vive na desobediência? Quem que é? Quem que você acha que é? Agora, no caso, é a sua parte. Está liberado. Pode falar. Hã? Você já acertou, já. É o meu desejo, é a minha vontade. Mas eu quero, mas é da minha forma, mas Deus, o Senhor não vê, mas não funciona assim. Mas eu vou ter que esperar? Mas eu sou solteiro, eu não vou mais poder desfrutar da pornografia, não faço mal para ninguém? Sou eu. A nossa desobediência, ela denuncia um ídolo do nosso coração que nos governa. Do meu jeito, Deus, porque do seu não funciona. Não é no seu tempo, Deus, é no meu, não é da sua forma, é no meu. São os meus métodos, são os meus deuses funcionais, que vão funcionar hoje. Não preciso esperar, não preciso me relacionar, não preciso correr o risco de ser rejeitado. Pornografia me aceita sem filtro. Estou toda acabada, a pornografia me recebe do jeito que eu estou. Jesus também. Mas a gente quer se render à pornografia. Porque ela não precisa de relacionamento. Não tem ninguém do outro lado para se relacionar com você e dizer que você é amado. Então você se relaciona com a pornografia, porque também não tem ninguém do outro lado para te rejeitar. É uma ilusão de ser amado. Né? Pornografia. Ilusão de que tem alguém do outro lado que me aceita, que me ama, que está me recebendo. É um sexo com o virtual, com nada, com a ilusão. Mas a palavra de Deus diz, queridos, em Jeremias 29, eu estou encerrando, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês um futuro de esperança. Mas o quanto eu consigo acreditar nisso? O quanto eu consigo me desconectar da crença de que a desobediência me fará feliz e me conectar à verdade de que a satisfação plena está na santidade. Porque o meu coração não consegue estar conectado com a mentira e com a verdade ao mesmo tempo. Alguma coisa será Senhor sobre a minha vida. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Porque eu sei, queridos, que dentro dos nossos corações, muitas vezes nós estamos sim dispostos a lidar com o pecado. Mas nós não estamos dispostos a abandonar as mentiras. Quem sabe tenha sido o que foi mais difícil na minha vida para sair da homossexualidade. Deixar de acreditar nos enganos que estavam dentro do meu coração. Porque deixar de me relacionar com mulheres, deixar de usar drogas, deixar do ativismo, eu não tive tanta dificuldade quanto eu tive para abrir mão das mentiras que eu acreditava a meu respeito. De que não havia propósito para mim na sexualidade, de que não havia propósito para mim na santidade, ou em Deus, que eu havia nascido para aquilo mesmo. Nós precisamos nos desconectar dessas mentiras, queridos. Quanto tempo, Juliana, vou ter que viver em santidade? Não sei, queridos, quem sabe até a eternidade. A gente quer um prazo, né, para Deus funcionar. Mas Ele funciona, queridos. Deus funciona. Se alguém não fizer a parte do negócio, saiba que é você que descumpriu, não é Ele. Porque a parte dele, Ele faz. Tá? Amém? Vamos orar? Quer ficar em pé?
Permaneça conectado com Deus, querido, nesse momento. Sabe, eu acho que Deus pode ter trazido coisas no nosso coração hoje. Coisas que nós estamos acreditando e que Ele deve estar pensando assim: quanto tempo esse meu filho vai demorar para perceber que eu não estou nisso que ele está fazendo? Quanto tempo ainda vai levar para o meu filho e para a minha filha perceber que eu não estou nisso que ele está olhando? Quanto tempo meu filho vai levar para perceber que eu não estou nessa relação? Quem sabe o Senhor está confirmando agora no seu coração: saia disso, porque eu não estou aí. Mas Deus, como vai ser? Confie, porque eu tenho bons planos a seu respeito. Talvez você está aqui cansado, queridos, de errar e de desobedecer, sabe? Já se comprometeu, já caiu, já se comprometeu, já caiu. Mas Deus, Ele está ansioso para que você se comprometa de novo. E de novo, e de novo. Ele não tem lata de lixo, não. Talvez você pense que não tem mais solução para você na área sexual, na área relacional. Não tem jeito para você. Eu vivo em desobediência. Você pode estar pensando isso. Mas Deus, Ele acredita em você. Porque a palavra de Deus diz que quem ama não desconfia mal. Deus não desconfia mal de você. Talvez o seu problema não seja a imoralidade, seja não confiar em Deus. E por não confiar que Deus tem bons planos a seu respeito, você continua cedendo e cedendo. Pede para o Espírito Santo aí mostrar para você o que você tem feito que não agrada o Senhor, no que você tem acreditado que não agrada a Ele. Quem sabe foi alguma coisa que entrou na sua vida e feriu a sua fé, a sua crença de confiar nele, sabe? E Ele quer restaurar isso em você hoje. Quem sabe você tenha vivido algo tão ruim que até hoje você se pergunta: mas Deus, como que eu vou confiar em alguém de novo? Olha o que me aconteceu lá atrás, olha o que fizeram comigo, olha a traição, olha a violência, olha as coisas que aconteceram. O Senhor está me chamando para confiar, mas eu vou ser machucado de novo. E o Senhor está falando: ei, entregue o seu coração na minha mão essa noite. Porque mesmo que você não acredite, eu sempre estive lá. Fui sempre eu que te guardei do pior. Fui sempre eu que te trouxe até aqui, que te preservou, que te cuidou. Eu sempre estive lá. Sempre fui eu. Pergunta para Deus, queridos, qual que é a sua dificuldade em obedecer a Ele, em confiar nele? Por que não entrega a sua vida, a sua relação, suas relações, sua sexualidade, sua identidade para Ele? Traga o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos viver em desobediência. Pai, nos perdoe, porque até aqui temos andado em desobediência. Faça essa oração para Ele aí onde você está. Fale isso para Ele. E se você entender uma situação específica na sua vida, coloque essa situação diante dele. Pai, me perdoe porque até hoje eu tenho andado do meu jeito. Eu tenho discordado, desobedecido. Eu tenho feito do meu jeito, da minha forma. E eu peço perdão ao Senhor por isso. Eu não quero mais andar em rebeldia. Eu não quero mais andar, Deus, sozinho. Toma a frente da minha vida nessa hora, nesse momento. Eu entrego ao Senhor a minha sexualidade, as coisas que eu estou fazendo e que não te agradam. Me perdoe por isso, Deus. Eu não quero mais andar só.
Romanos 5 vai dizer assim, vai encerrar todos aqueles capítulos que eu li no início, vai encerrar dizendo assim: porém, não há comparação entre a graça e a desobediência. Não há comparação entre a graça e a desobediência. Pois se muitos morreram por conta da desobediência de um só, muito mais pela graça de Deus e pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, transbordou a graça sobre o mundo todo. Quem sabe você tem andado em desobediência até aqui. O Senhor está aqui para te dizer que a graça dele sobre a sua vida é muito maior do que a sua transgressão. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, querido.